Aquela cena chamava a atenção de quem passava. Enquanto a rua estava cheia de carros, barulho e gente apressada, uma jovem estava sentada na calçada com um caderno aberto no colo. A luz do porte iluminava as páginas enquanto ela estudava com concentração. Muitos olhavam com curiosidade, alguns até riam, outros diziam baixinho que aquilo não levaria a lugar nenhum. Mas o que ninguém sabia é que aquela rotina simples escondia um objetivo enorme. Ela estava se preparando para um dos concursos mais difíceis do país. Nem sempre foi assim. No começo, estudar parecia algo distante demais. A casa era pequena, barulhenta e cheia de preocupações. Às vezes faltava silêncio, às vezes faltava luz. Em alguns dias faltava até esperança. Mesmo assim, ela carregava os livros para fora de casa e sentava perto daquele poste. Não era confortável. O chão era duro, os carros passavam rápido e o cansaço sempre aparecia. Mas ali havia algo que ela precisava, uma chance de continuar tentando. No início, quase ninguém levava aquilo a sério. Algumas pessoas diziam que era perda de tempo, outras falavam que concursos difíceis eram feitos apenas para quem tinha dinheiro, cursinho caro e tempo sobrando. Cada comentário desses poderia ter feito ela parar ali mesmo, e por alguns momentos quase fez. Houve noites em que ela olhou para as páginas e pensou que talvez estivessem certas, talvez fosse grande demais para alguém como ela. Só que toda vez que essa dúvida aparecia, ela lembrava de algo muito simples. Se desistisse, nada mudaria. A única possibilidade de transformar a própria vida era continuar. Então, ela respirava fundo, virava a página do caderno e estudava mais um pouco. Não precisava ser perfeito, só precisava ser constante. As noites na rua começaram a virar rotina. O barulho da cidade deixou de incomodar tanto. O frio, o sono e o cansaço passaram a fazer parte do caminho. Ela começou a criar pequenas metas, um capítulo por noite, depois 2, depois revisões no fim de semana. Quando errava questões, não desistia, voltava e tentava entender o motivo. Cada erro virava uma aula. Algumas pessoas começaram a perceber que aquilo não era apenas um momento passageiro, era disciplina. O dono de uma pequena loja próxima às vezes deixava ela usar uma cadeira. Uma senhora que passava por ali sempre desejava-lhe boa sorte. Pequenos gestos que pareciam simples, mas que davam força para continuar quando o desânimo aparecia. Mesmo assim, o caminho não ficou fácil. Houve dias em que ela chegou cansada demais para se concentrar. Dias em que as contas de casa apertaram. Dias em que parecia impossível competir com milhares de pessoas que tinham muito mais recursos. Nessas horas, o pensamento voltava forte. Será que vale a pena? E essa pergunta ficava ecoando na mente dela. Mas existia algo maior que o medo. Existia o sonho de mudar a sua própria história. Não apenas por orgulho, mas para ajudar a família, para ter estabilidade, para provar que esforço também tem valor. Esse pensamento fazia ela abrir o caderno novamente, mesmo quando a vontade era simplesmente de ir embora. Os meses foram passando, as páginas estudadas começaram a se acumular. Assuntos que antes pareciam impossíveis começaram a fazer sentido. Ela passou a resolver questões com mais confiança. Ainda errava, claro, mas agora entendia que errar fazia parte do processo do caminho. Então chegou o grande dia da prova. Naquela manhã, o coração parecia bater mais forte do que o normal. Ao redor, centenas de pessoas com apostilas, resumos e conversas cheias de segurança. Por alguns segundos, ela se sentiu pequena no meio daquela multidão. Mais uma vez, se sentiu diminuída. A lembrança das noites na rua voltou à mente, e junto com ela veio uma pergunta silenciosa. Será que foi o suficiente? Quando a prova começou, o tempo pareceu correr bem rápido. Algumas questões eram difíceis,
difíceis, outras pareciam familiares. Em certos momentos, a insegurança tentou aparecer, mas ela lembrava das noites de estudo, das luzes ali no poste, das páginas revisadas tantas vezes, mas aquilo trouxe calma. Naquele momento não era apenas uma prova, era a soma de todos os dias em que decidiu não desistir. Quando terminou, saiu sem saber exatamente o que esperar. Parte dela estava orgulhosa por ter chegado até ali, outra parte tinha medo de se decepcionar. Então começou a espera, dias que pareceram longos demais, até que o resultado saiu. No começo, ela achou que estava olhando errado, conferiu o nome uma vez, depois outra e mais uma. O coração dela começou a acelerar, as mãos começaram a tremer, o nome dela estava na lista. Ela tinha passado, a jovem que estudava na rua, na calçada, sob a luz de um poste, tinha conseguido aprovação em um dos concursos mais difíceis do país. Não foi sorte, não foi milagre, foi a soma de cada noite difícil em que ela decidiu continuar. A notícia se espalhou entre as pessoas que costumavam passar por aquela rua. Algumas pessoas lembraram das noites em que viram ela estudando, outros ficaram surpresos, mas para quem acompanhou de perto, não parecia impossível, parecia consequência. Dias depois, ela passou novamente pelo mesmo lugar. O poste continuava ali, a rua continuava barulhenta, mas algo tinha mudado. Não era mais apenas um ponto de estudo, era um símbolo de estudo que ela enfrentou. A verdade é que muita gente espera o momento perfeito para começar. Espera silêncio, dinheiro, apoio, segurança. Mas a vida quase nunca entrega tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes, o único recurso disponível é a decisão de persistir e de continuar. Aquela jovem não tinha o cenário ideal, não tinha as melhores condições, mas tinha algo que ninguém podia tirar dela, a sua persistência. E quando persistência encontra tempo e disciplina, os resultados começam a aparecer. Talvez você que está ouvindo essa história também esteja passando por um momento difícil na vida. Talvez o ambiente não o ajude. Talvez alguém já tenha dito que seu sonho é grande demais para você. Talvez mesmo você já tenha pensado em parar. Mas a pergunta que fica é simples: e se você continuar? Porque muitas histórias de sucesso não começam em lugares perfeitos. Começam em lugares improváveis, em noites silenciosas, em decisões pequenas que parecem invisíveis para o resto do mundo. Aquela jovem não sabia exatamente quando conseguiria, mas sabia que desistir garantiria que nunca aconteceria. Agora eu quero te fazer o convite. Se essa história te fez refletir de alguma forma, escreve aqui nos comentários qual é o seu objetivo hoje, aquela meta que você ainda não quer abandonar. Quando você escreve, você assume o compromisso com você mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de motivação agora. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. E se você gosta de histórias que mostram que é possível mudar de vida com esforço e persistência, se inscreve no canal e ative as notificações, porque a próxima história pode ser a que você precisava ouvir para continuar.